Olá, boa tarde. Contagem regressiva para o acerto de contas com o Leão. Termina hoje o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Cerca de 3 milhões de brasileiros deixaram para a última hora. No Jornal da Justiça de hoje, você vai ver as consequências quando não declaramos o imposto de renda. E vamos tirar algumas dúvidas sobre a entrega da declaração. E tem mais. Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, prorroga a prisão temporária do blogueiro Oswaldo Eustáquio. Com a autorização da Justiça, governador do Amazonas é alvo de busca em operação que apura desvio na compra de respiradores. Durante as investigações, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal descobriram que o governo do Amazonas comprou, sem licitação, 28 respiradores de uma importadora de vinhos. E ainda, Superior Tribunal de Justiça autoriza buscas e apreensões contra magistrados, advogados e empresários em Goiás. Eles são acusados de praticar diversos crimes em ações judiciais de uma grande empresa em recuperação judicial. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a prorrogação por mais 5 dias da prisão temporária do blogueiro Oswaldo Eustáquio, preso na última sexta-feira. Alexandre de Moraes é relator do inquérito que investiga atos antidemocráticos. Na decisão, o ministro concordou com os argumentos da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Federal de que há indícios de crime de quadrilha ou bando e risco também de fuga. Oswaldo Eustáquio foi preso em Ponta Porã, na divisa de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, logo após ter postado mensagens nas redes sociais afirmando que estava em Brasília. O blogueiro também postou várias mensagens com agressões ao Supremo Tribunal Federal. Agentes da Polícia Federal e investigadores do Ministério Público Federal cumpriram na manhã de hoje mandados de prisão contra 8 pessoas e de busca e apreensão em 14 endereços no Amazonas, de pessoas e empresas ligadas ao governador do estado, Wilson Lima, todos acusados de participar de um esquema de fraude e desvio de dinheiro na compra de respiradores para tratar as vítimas da Covid-19. Durante as investigações, a Polícia Federal e o Ministério Público Federal descobriram que o governo do Amazonas comprou, sem licitação, 28 respiradores de uma importadora de vinhos. Em um esquema conhecido como triangulação, uma empresa fornecedora de equipamentos de saúde vendeu os aparelhos à adega por R$ 2.480.000. No mesmo dia, a importadora de vinhos revendeu os aparelhos para o Estado por R$ 2.976.000. Assim que recebeu o dinheiro, a adega repassou todo o valor à organização. Documentos encontrados pelos investigadores comprovam a ligação entre agentes públicos e empresários envolvidos na fraude, que tinha como objetivo desviar o dinheiro público destinado ao combate contra o coronavírus. O Superior Tribunal de Justiça determinou o bloqueio de R$ 2.976.000 das contas dos investigados, entre eles o governador do Amazonas, Wilson Lima. O Superior Tribunal de Justiça autorizou uma operação em Goiás para investigar irregularidades no processo de recuperação judicial de uma empresa. A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão hoje pela manhã. Os 17 mandados de busca e apreensão em endereços públicos e privados no estado foram autorizados pelo ministro Mauro Campbell Marques, do Superior Tribunal de Justiça, a pedido do Ministério Público Federal. Entre os alvos estão magistrados, advogados, empresários e servidores públicos. Eles são acusados de praticar diversos crimes em ações judiciais de uma grande empresa em recuperação judicial. Segundo o Ministério Público, eles podem ter contribuído para uma negociação criminosa. O material apreendido durante a operação vai passar por uma perícia técnica e será analisado pelo Ministério Público Federal e Polícia Federal para concluir as investigações que estão sob sigilo. No Rio de Janeiro, o Ministério Público Estadual, a Polícia Civil e a Corregedoria-Geral da Polícia Militar fizeram uma operação para prender quatro integrantes de um grupo miliciano conhecido como Escritório do Crime,
especializado em homicídios por encomenda. São policiais, ex-policiais e milicianos investigados por uma série de homicídios. 2 líderes do grupo foram presos até o momento. A operação é resultante de 3 denúncias apresentadas pelo Ministério Público. De acordo com o MP, o grupo possuía ligação estreita com Adriano Magalhães da Nóbrega, que também é conhecido como Capitão Adriano, morto em confronto com a polícia em fevereiro deste ano no interior da Bahia. Os homens são investigados pela morte da ex-vereadora Marielle Franco e do motorista dela, Anderson Gomes. O grupo também é apontado como autor da tentativa frustrada de execução do PM reformado Anderson Cláudio da Silva, o Andinho, e do também PM Natalino dos Santos Rodrigues, em janeiro de 2018. O partido Rede Sustentabilidade entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal contra entendimento do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que tirou da primeira instância processos que apuram rachadinha no gabinete do então deputado estadual, hoje senador, Flávio Bolsonaro. No pedido, o partido Rede Sustentabilidade pede que a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, que embasou a decisão do Tribunal de Justiça a levar o caso para a segunda instância, se adeque a entendimento do Supremo Tribunal Federal. Em 2018, o STF definiu que foro por prerrogativa de função deve ser aplicado apenas aos crimes cometidos no exercício do cargo ou relacionados às funções desempenhadas. No caso de Flávio Bolsonaro, segundo o partido, as irregularidades ocorreram quando ele era deputado estadual e, por isso, cabe à primeira instância analisar o processo. As investigações ficaram conhecidas como rachadinha, quando o parlamentar fica com parte dos salários pagos a funcionários e assessores do gabinete. O relator da ação é o ministro Celso de Mello. O Supremo Tribunal Federal vai discutir a necessidade de lei complementar para a cobrança da diferença de alíquotas do ICMS. As informações com o Leandro Souza. O DIFAL é um diferencial de alíquota e se refere ao equilíbrio no recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços entre os estados. No caso em julgamento, uma empresa de comércio eletrônico questiona a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. O tribunal julgou dispensável a criação de lei complementar para regulamentar a cobrança do diferencial. O relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, considerou que, por se tratar de matéria constitucional, o caso deve ser analisado pelo Supremo. O voto foi acompanhado por unanimidade. O relator também enviou pedido de manifestação do Procurador-Geral da República e determinou a inserção do processo no plenário virtual. E hoje tem sessão das turmas do Supremo Tribunal Federal. Quem traz agora todos os detalhes da pauta de julgamentos para a gente é a nossa consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. 11 processos compõem a pauta na primeira turma. Um deles é sobre matéria tributária. O recurso foi apresentado pela Ipiranga Produtos de Petróleo, a antiga Texaco, que diz ter sido tributada indevidamente pelo Estado do Rio de Janeiro. No STF, ela busca reconhecer que houve ofensa ao que a Constituição Federal prevê sobre tributação do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Em um outro item da pauta, a presidente da Câmara Municipal de Itaocara, no Rio de Janeiro, quer voltar ao exercício do mandato parlamentar de vereadora. Ela foi afastada do cargo após ser denunciada pela prática de crimes de peculato, por ter supostamente desviado mais de R$70 mil da prefeitura. O habeas corpus foi apresentado contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça, que manteve a vereadora longe da Câmara Municipal para evitar que ela usasse a função pública e sua influência política na prática de novos crimes. Os ministros também devem julgar um recurso de um condenado por extorsão, exploração de prestígio e lavagem de dinheiro. Ele busca o reconhecimento de nulidades processuais, alegando que vários pedidos da defesa foram indeferidos na primeira instância. A ministra Rosa Weber mandou arquivar o caso, já que envolvia reanálise de provas, o que não é da competência do STF. Já na segunda turma, há 13 processos na pauta. Os ministros devem julgar vários pedidos de municípios no estado do Maranhão, argumentando que decisões da Justiça do Trabalho desrespeitaram o entendimento do STF sobre competência.
Vários municípios foram condenados a pagar verbas trabalhistas para servidores contratados para prestar serviços junto à administração. A alegação é que a Justiça do Trabalho não tem legitimidade para apreciar esse tipo de causa e que o STF definiu ser da competência da Justiça Comum julgar causas que envolvam servidores públicos e a administração pública. O julgamento, até o presente momento, está empatado e o voto do ministro Celso de Mello será decisivo para resolver a questão. O relator dos recursos é o ministro Edson Fachin. Essas são as últimas sessões das turmas durante o primeiro semestre de 2020. O período de férias forenses no STF começa no dia 2 de julho. Hoje é o último dia para prestar as contas com o Leão. Nós vamos conversar com o contador para tirar algumas dúvidas. É daqui a pouquinho, fique com a gente. A Constituição é de extrema importância na minha vida. É a certeza que tenho de que o meu direito não é melhor nem pior do que os outros direitos ou do que o direito dos outros. É a certeza de que os meus deveres não são mais pesados do que os deveres dos outros. Contagem regressiva para o final da entrega da declaração do Imposto de Renda 2020. O prazo termina hoje, às 23 horas e 59 minutos. Até esta manhã, mais de 29 milhões de declarações foram recebidas. A expectativa da Receita Federal é de que 32 milhões de contribuintes entreguem o documento até o fim do dia. Este ano, por conta da pandemia, o prazo foi prorrogado do dia 30 de abril para 30 de junho. O vencimento das cotas também foi prorrogado. A primeira ou única cota vence hoje, enquanto as demais vencem no último dia útil dos meses subsequentes. Para quem está na correria para entregar no prazo, vale lembrar: deve declarar o imposto de renda este ano quem recebeu rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70 em 2019. Quem recebeu rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte, cuja soma foi superior a R$ 40 mil. Obteve em qualquer mês ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do imposto ou realizou operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas. Teve a posse ou a propriedade em 31 de dezembro de 2019 de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil. Passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês e nessa condição se encontrava em 31 de dezembro de 2019. Já para a atividade rural, precisa declarar quem obteve receita bruta anual em valor superior a R$ 142.798 e quem pretenda compensar no ano calendário de 2019 ou posteriores prejuízos de anos calendário anteriores ou do próprio ano calendário de 2019. Quem não declarar fica com CPF irregular e tem que pagar multa. O valor varia de R$ 165 até 20% do valor do imposto. O programa está disponível no site da Receita Federal, mas para quem tem dispositivos móveis como tablets e smartphones, também tem a possibilidade de baixar o aplicativo Meu Imposto de Renda, na Play Store para o sistema operacional Android e na App Store para o sistema operacional iOS. As novidades para entrega da declaração este ano estão disponíveis na página da Receita. Entre as principais mudanças estão a antecipação no cronograma de restituição, cujo pagamento começou no fim de maio e terminará no fim de setembro, e o fim da dedução do INSS dos trabalhadores domésticos. A Receita recomenda que o contribuinte não deixe de entregar a declaração. Mesmo que esteja em dúvida se os dados estão corretos ou se falta algum documento, é recomendável cumprir o prazo e fazer as correções necessárias depois. Bom, e a gente segue falando sobre a declaração do imposto de renda. Eu converso agora ao vivo para tirar algumas dúvidas sobre esse tema com o contador Ailton Valença. Doutor Ailton, muito obrigada pela participação. Boa tarde. Boa tarde, prazer. Bom, nós acompanhamos na reportagem o Gabriel, ele destrinchou ali quem deve pagar, quem não, os valores. Agora eu queria que o senhor explicasse para a gente quais são as dicas, o que o senhor recomenda para esse último dia da entrega da declaração. O Gabriel, né? Gabriel já praticamente falou tudo, é isso. Se tiver faltando se tiver com alguma dúvida
faltou algum documento, o aconselhável preenche a declaração, transmite e espera o prazo e retificar. Para no prazo seguinte, posteriormente, retificar para o ajuste correto com a Receita Federal. A declaração retificadora, ela pode ser feita a qualquer momento e a taxa varia de acordo com a Selic também. Quem não pagar, a multa é de R$ 165 e pode aumentar. A declaração retificadora, ela é permitida você retificar até antes de ser notificado. Se chegar a ser notificado, já não é permitido mais retificar. Por isso, aconselhável fazer a retificadora quanto antes. A multa, para quem não precisa pagar imposto de renda, que não vai isento, é R$ 165, né? Ailton, quais são as principais dúvidas que você observa? Por que as pessoas caem na malha? Quais os principais erros? Os principais erros é não observar o rendimento tributável recebido, né, da fonte pagadora e das despesas médicas com os dependentes. Porque, vamos dizer assim, na hora que faz a despesa, observar que o declarante ele pode ser o pagador, mas o beneficiário é um dependente. Então, a nota fiscal, o recibo tem que estar discriminado isso. E esse recibo também é bom guardar, o recibo digital ou de papel, para qualquer dado ali inconsistente, uma possível malha fina? Sim. Observar que o prazo legal é 5 anos, mas é aconselhável você guardar vamos dizer assim, por 6 anos. Eu aconselho de 6 a 7 anos guardar, fazer uma cópia digital, tirar uma cópia e guardar em físico e uma digital. Porque a Receita pode ter uma análise da declaração. Ailton, a gente está com um probleminha no áudio. Para finalizar rapidinho, um contador é sempre fundamental, ajuda, facilita nesse processo, né? Rapidinho. Sim. É um profissional habilitado para ajustar, né? Vamos dizer, ajudar o conhecedor e tentar evitar o contribuinte cair na malha fina, para evitar dor de cabeça. Ok, conversei ao vivo aqui com o contador Ailton Valença. Últimas dicas aí para a entrega do imposto de renda, que acaba hoje 23 horas e 59 minutos. É bom mandar e depois fazer a retificadora se precisar, né? Obrigada, Ailton. Boa tarde. Boa tarde. E você vai ver a seguir: Justiça reconhece estabilidade de trabalhador que sofreu acidente a caminho do serviço. Os detalhes daqui a pouco. Fique com a gente. A Constituição determina a criação de mecanismos de proteção à violência no âmbito da família, proteção à maternidade, especialmente à gestante. Enfim, a Constituição trouxe maiores garantias e maiores direitos e proteção às mulheres. Conflito de competência. Superior Tribunal de Justiça define que cabe ao juízo do domicílio do autor decidir medidas urgentes em ação sobre auxílio emergencial negado. O mandado de segurança pede a liberação do pagamento do auxílio emergencial negado administrativamente a uma mulher que mora em Santo André, no estado de São Paulo. De acordo com a autora, a Caixa indeferiu o requerimento do benefício porque não estariam preenchidos todos os requisitos exigidos por lei. No entanto, a mulher alega o contrário. A ação foi movida contra a Caixa Econômica, a União e a Empresa Pública de Tecnologia e Informações da Previdência, a Dataprev, e ajuizada na Justiça Federal de Santo André, onde a autora mora. Mas o juiz entendeu que seria a Justiça Federal no Distrito Federal a competente para julgar o processo. Isso porque as autoridades incluídas têm sede em Brasília. Já o juiz daqui suscitou conflito de competência por entender que a opção da autora seria respaldada pela Constituição. No STJ, a ministra Suzete Magalhães designou provisoriamente a Justiça Federal em Santo André
para decidir sobre o caso. A ministra apontou que a tramitação do mandado de segurança no foro do domicílio do autor segue a jurisprudência do STJ e facilita o acesso à justiça. A decisão tem validade até que a primeira sessão julgue o conflito de competência. O Tribunal Superior Eleitoral realizou uma audiência pública para colher sugestões sobre as sanções que possam ser aplicadas aos partidos políticos. Outras contribuições ainda podem ser apresentadas por meio de um formulário eletrônico até esta terça-feira. Pela primeira vez, uma audiência pública do Tribunal Superior Eleitoral foi feita de forma virtual. Novos tempos, em decorrência do isolamento social provocado pela pandemia do novo coronavírus. Cidadãos, advogados, representantes de órgãos eleitorais e de partidos políticos participaram e enviaram sugestões à Justiça Eleitoral. Um dos pontos abordados foi a apresentação do requerimento de regularização de contas não prestadas. Não nos parece que se afigure razoável e pode até mesmo aparentar alguma contradição atribuir pela mera apresentação do requerimento de regularização de contas não prestadas efeitos diferentes aos que este Instituto tem nas duas resoluções de contas partidárias e contas eleitorais. Em ambas essas resoluções, o requerimento não tem efeito suspensivo. As sanções são levantadas apenas após o eventual deferimento do requerimento de regularização de contas, recolhimento de valores devidos e cumprimento de sanções aplicáveis. Também se falou acerca de punições. Uma das sugestões foi de que elas possam se estender, quando houver necessidade, aos dirigentes dos partidos. Uma sugestão aqui do estado do Amapá, aqui do norte, de onde trabalhamos, né, no sentido de que se inclua, que haja uma adição à proposta de minuta já apresentada e disponibilizada no sistema do qual tivemos acesso, para que os partidos políticos não sejam, em última ratio, penalizados, sancionados exclusivamente. E houve proposições ainda com relação ao tempo pelo qual um órgão partidário pode ficar suspenso, no caso de não regularizar as contas. O órgão nacional do partido, eventualmente mal intencionado, pode transferir recursos para um diretório municipal que é irrelevante e produzir inúmeras fraudes nesse diretório municipal. E como o diretório municipal vai ficar suspenso indefinidamente ou por um prazo limitado, isso cria uma abertura de fraude muito fácil de se praticar. A audiência foi transmitida ao vivo pela TV Justiça e também pelo canal da Justiça Eleitoral no YouTube, onde está salva. Se você não conseguiu acompanhar, pode assisti-la quando quiser. E caso deseje apresentar alguma sugestão, ainda dá tempo, mas fique atento ao prazo. Poderão ainda ser apresentadas sugestões por escrito até às 23 horas e 59 minutos do dia 30 de junho. Recomenda-se que aqueles que se manifestarem oralmente neste ato também encaminhem suas considerações por escrito. As sugestões deverão ser encaminhadas por meio de formulário já disponibilizado no sítio eletrônico do Tribunal Superior Eleitoral. A audiência contou com a presença do presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, do relator da instrução, ministro Sérgio Banhos, além de ministros do TSE e especialistas em direito eleitoral. As contribuições foram apresentadas com o objetivo de aperfeiçoar a minuta de resolução que regulamenta os procedimentos de cancelamento do registro civil e do Estatuto de Partido Político. O texto também trata da suspensão da anotação de órgãos partidários regionais ou municipais que tenham contas anuais ou eleitorais consideradas não prestadas pela Justiça Eleitoral, com decisão transitada em julgado. Todas as propostas serão apresentadas ao grupo de trabalho coordenado pelo ministro Sérgio Banhos. Em seguida, será elaborado o texto final para a apreciação do colegiado do TSE. Todos nós estamos pretendendo conciliar a autonomia partidária, que é um importante valor constitucional, a representatividade dos partidos na sua percepção pela sociedade civil e os deveres de probidade para quem recebe e gere dinheiros públicos.
O Tribunal Superior do Trabalho restabeleceu sentença que reconheceu o direito à estabilidade provisória de um repositor de supermercado que sofreu um acidente a caminho do trabalho. Entenda agora o caso na reportagem de Luana Carvalho. Na justiça, o empregado contou que o acidente causou uma lesão que exigiu a realização de procedimento cirúrgico e que foi demitido durante o afastamento de 30 dias. Ele alegou ainda que, como o acidente ocorreu durante o deslocamento para o serviço, deveria ser considerado acidente de trabalho e, por isso, teria direito à estabilidade provisória. Em primeiro grau, o pedido foi aceito. Mas o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, na capital paulista, teve outro entendimento. Como o repositor havia sido admitido por contrato temporário, o TRT aplicou a tese jurídica do regional, que afasta o direito à estabilidade. O empregado, então, recorreu ao TST. O relator do caso, na 5ª turma, ministro Douglas Alencar, explicou que, de acordo com o item 3 da súmula 378 do tribunal, o empregado submetido ao contrato de trabalho por tempo determinado tem a estabilidade provisória no emprego em caso de acidentes de trabalho. Por unanimidade, a turma restabeleceu a sentença de primeiro grau para determinar a reintegração do empregado, ou caso esgotado o período de estabilidade, o pagamento da indenização substitutiva. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Boa tarde e até amanhã.